Boa noite, queridos. A paz seja com todos, amém? Tem bastante rosinhas por aí, hein? Tá bonita a igreja. Tem até homens de rosa. Meu marido veio aqui ia dar uma força aí, né, amor? A hora que eu olhei para ele, agora vai. Glória a Deus, né? Que alegria, né? Esse janeiro rosa. Eu fico muito feliz de começar o ano assim, né? Nessa expectativa. Já começa o janeiro rosa, daqui a pouco vem o fevereiro azul. E aí vai indo, né, pastor? E deixa que vai, né? E as mulheres aí à frente, as mulheres se despertando. Olha que alegria ver a Raquel aqui, né? Que bênção. Todas vocês. Tem muita preciosidade aqui. Tem muito talento, muito dom. E vamos desbravando aí, né, pastor? Vamos crescendo, vamos crescendo. Esse é o tema, né, desse ano. Crescendo em fé, né? E hoje, em especial, nós estamos dando início, então, ao Janeiro Rosa. E eu estou aqui incumbida de dar o primeiro passo. O pastor já colocou de cara e já aceitei o desafio, porque é assim. Deus está chamando, eis-me aqui, né? A palavra é dele. O pastor, graças a Deus, tinha trazido uma palavra anterior, né? A unção já está aí. Eu falei, oh, glória a Deus, a unção já está aqui, né? Já vai dando aquela entrada no coração, né? Talvez você olhe para mim e fale assim, até parece que é tudo isso. Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe. Tem dia que parece noite, né? Mas é bom, vamos aceitando o desafio. E o tema dessa noite que eu quero trabalhar é sobre sabedoria e coragem. Ó, tudo a ver, né? Estou aqui na sabedoria e coragem vinda do céu. Porque se não for assim, como o Júnior falou, não adianta. Se nós não realmente crermos, não vivermos por fé, nada adianta, queridos. Porque nós temos que andar por fé e não por vista. Amém? E o que nós vamos estar trabalhando nesse Janeiro Rosa? Nós vamos estar trabalhando o livro de Esther. Um livro muito bonito. Se você não teve a oportunidade de ler, que você possa ler na sua casa, que você possa acompanhar, sim, com todas as pregações que vamos ter aqui. Vamos ter outras mulheres abençoadas, dando continuidade ao Janeiro Rosa, mas que você também tenha a oportunidade de meditar na sua casa, tá? E aí você pode estar pensando assim, você é homem, né? Vamos falar um pouquinho com os homens. Mas Janeiro Rosa, falar de Esther, eu não estou entendendo. O que essa irmã está falando aí, né? Na realidade, o Janeiro Rosa é um trabalho, né, que foi levantado no nosso ministério, dando oportunidade para as mulheres pregarem. Mas a palavra é tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, a palavra é para mim, é para você, mesmo que você não esteja de rosa, né? Não existe uma regra que não, né? Que as mulheres, elas vieram dar uma força, né, irmãs, de rosa aí, né? O time das mulheres, isso é muito gostoso. Mas a palavra é para mim, a palavra é para você, e a palavra de Deus, ela não muda. E ela não segue nenhum novo projeto da terra, vamos dizer assim. Ela é desde o princípio e vai ser até o fim a mesma. Ela não muda, ela é imutável. A regra, ela é a regra celestial, né? A palavra de Deus está em Deus. Ele é a sabedoria. Então, nós estamos aqui para ouvir essa sabedoria nessa noite. Amém? Eu gostaria de ter um tempinho de oração, que você ainda feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, porque esta é a tua palavra. Nós estamos aqui porque o Senhor está aqui. Porque se não for assim, Senhor, nada é certo aqui, Pai. Somente o Senhor coloca as coisas no lugar. Somente o Senhor tem esse poder, como foi ministrado aqui. Somente o Senhor tem o poder de curar, de transformar, de libertar. Somente a tua palavra é capaz de penetrar os corações que estão neste lugar, o meu coração, o coração dos meus irmãos. Somente o Senhor conhece a intenção de cada um aqui, Senhor. Como já foi dito aqui também. Senhor, nessa noite nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender de ti e nós queremos estar prontos, Senhor, a obedecer a essa voz. Porque nós queremos ouvir a tua voz, meu Deus. A tua voz que nos ensina, a tua voz que nos exorta, a tua voz que vem nos guiar, Senhor, em caminhos, Senhor Jesus, retos. A tua voz, Senhor, que é doce, a tua voz que é a voz de paz, de alegria. Senhor, essa é a voz que nós queremos ouvir nessa noite, Pai. Vem nos ensinar, porque nós desejamos aprender contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém?
E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês, então, você que puder, abra sua Bíblia aí no livro de Esther, no capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. Não vou ler todo o capítulo 1, nem todo o capítulo 2, porque é muita coisa. Então, algumas coisas eu vou contar a história, resumidamente, e vou focar naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, amém? Por isso que eu disse, se você tiver oportunidade, leia com calma na sua casa. Deixa eu pegar uma água aqui. Então, Esther, capítulo 1. Já de início aí, no livro de Esther, nós vamos... Capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos falar de 3 pessoas importantes nessa noite. Nós vamos falar sobre o rei Assuero, nós vamos falar sobre Vasti, ou Vasti, porque não tem acento. E nós vamos falar sobre Esther, né? Que também é conhecida como Radassa. E o que o Senhor ministrou no meu coração é trabalhar 2 pontos em cima tanto da atitude de Vasti como a atitude de Esther. Tá? Nós vamos trazer uma mensagem para o nosso coração baseado nisso, a atitude das 2 mulheres. E nós vamos falar um pouco do rei, porque sem rei não existe rainha. Então, precisamos falar do rei. Amém? Então, a história, na realidade, ela já começa falando sobre o rei Assuero. E esse rei era um rei muito importante. Era um rei riquíssimo. Um rei de uma soberania imensa. Ele tinha um governo extenso demais. Ele cuidava somente de 127 províncias. Pouquinho, né, irmãos? Quase nada. E ele tinha muitas pessoas a seu serviço, um exército muito grande, muito numeroso. Ele possuía muita riqueza, muita glória. Ele era o tal, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? Uma referência de grandeza, de soberania, de poder. E esse rei, ele tinha, claro, um reino, tinha lá o seu palácio, e ele precisava também possuir a sua rainha, uma rainha. E a rainha desse rei, quem era a rainha desse rei? Era Vasti. Essa era a rainha escolhida pelo rei. Naquela época, ele não tinha apenas uma mulher, ele podia ter outras mulheres, né? As concubinas. E essas mulheres eram todas bem formosas, bem bonitas, e viviam, né, todas nesse glamour, que não dá nem para a gente ter noção, na realidade. Nem lendo nós conseguimos captar a grandeza da riqueza que ele possuía, em seu palácio, em seu reinado. Mas o fato é que o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é sobre um rei e uma rainha, o trono, né? O seu governo, a sua riqueza. E nós vamos falar sobre o tema baseado na atitude de Vasti e na atitude de Esther. Coragem e sabedoria. Esse é o tema da nossa mensagem. Vasti, ela já era a rainha, ela já era eleita, já era escolhida do rei. E esse rei, ele tinha o costume de fazer muitos banquetes, muitas festas. Ele era festeiro, irmãos. Se vocês lerem, vocês vão ver. Ele fazia festas que duravam muitos e muitos dias. Ele fazia festas e chamava todas as pessoas importantes para estar ali presente. A casa dele, o palácio dele era um luxo só. Tudo que tinha ali arremetia à riqueza. Tudo que você pudesse imaginar refletia glória, refletia beleza, refletia grandeza, muito poder, muita riqueza. E ele oferecia banquetes, ele deixava as pessoas se sentir muito à vontade, tanto que ele servia bebidas, né? Naquela época bebia muito vinho, né? E ali ele servia esses vinhos aonde? Em taças de ouro. Já imaginou você numa festa sendo recebido com taças de ouro, né? Então, assim, tudo que você olhasse, você veria essa grandeza, esse poder desse rei ali, refletido naquele palácio. E muita festa, muita alegria. Então, ele fez uma festa
A primeira festa que ele fez, ele chamou os governantes, ele chamou todos os oficiais, ele chamou todas as pessoas que trabalhavam para ele, e todas as pessoas todos os lugares que ele governava, todas as pessoas que estavam ao seu serviço, ele convidou para essa festa. E essa festa durou muitos e muitos dias, durante 180 dias. Imagina uma festa durar 180 dias? Já imaginou? Nós acabamos de sair aí do Ano Novo, do Natal, né? Durou pouco, mas a gente comeu bem, hein? Quem comeu bem aqui? Eu comi bem, glória a Deus. Agora a gente tem que ter 180 dias para perder o que comeu. É brincadeira. Mas assim, uma festa durar 180 dias é muito tempo. E ele era muito festeiro. E depois disso, não muito contente com 180 dias, acho que ele achou que era pouco, ele quis mais um banquete. Um banquete que durou 7 dias. E lá, todo feliz, festejando com as pessoas. E esse banquete, segundo banquete, ele chamou, sabe quem? Todas as pessoas de nível menor, o povo. Esse rei, ele era muito generoso, porque ele fez um banquete para os governadores, todos os seus súditos, mas depois ele também fez um banquete para o povo. Então, ele era uma pessoa muito generosa. E ali, então, naquele banquete de 7 dias, ele todo feliz, tomando bastante vinho, chegou uma hora que ele estava tão feliz, mas tão feliz, que ele teve uma brilhante ideia. Quero apresentar a rainha para todos. E a rainha, olha, Lucianeira, a gente precisa fazer igual a rainha, né? Fazer um banquete para as mulheres, você não acha? Enquanto ele estava lá no banquete com os homens, a mulher estava no banquete com as mulheres. Olha que delícia. Imagina o banquete que ela estava, né, Lu? Não era qualquer banquete também. Só que o rei pediu para chamar Vasti. E falou assim para os súditos dele, vá buscar Vasti. Porque eu quero fazer o quê? Ele queria mostrar a rainha. Ele queria mostrar a beleza da rainha. Ele queria mostrá-la. E aí que entra o primeiro ponto. Sobre a sabedoria e a coragem. A Vasti teve uma coragem, mas uma coragem que, sinceramente, eu não teria. Uma coragem que foi, assim, de uma forma muito cruel com o rei. O que ela fez? Ela simplesmente disse que não ia. Agora, imagine você, minha irmã. Vamos para as mulheres agora. Seu marido te dá uma ordem. Seu marido, esquece, ele não é rei, ele só é o seu marido. Ele te dá uma ordem. E aí você simplesmente vira e diz, não vou fazer isso. Já não está certo. Precisa ser corajoso também para fazer isso, não é? Imagina fazer isso com o seu marido, que é rei. Que tem uma autoridade, que tem um governo, que tem súditos, que tem pessoas, que cuida de tanta coisa, tão conhecido, e você simplesmente se dá ao luxo de dizer, eu não vou? Foi isso que ela fez. E nós vemos aí uma coragem distorcida. Não é uma coragem que nós devemos ter. Não é um modelo de coragem que eu e você devemos ter. Não é um modelo apropriado para nós. Sabe, muitas vezes acontece isso no nosso cotidiano. Muitas vezes as circunstâncias vêm e a gente se agarra nessa coragem, a coragem de agir pelo impulso, sabe? Aquela coragem que fala assim, já deixa comigo que eu vou resolver. Eu vou resolver do meu jeito. Pode deixar que eu vou fazer na minha força, na minha coragem. Eu tenho coragem. Eu vou encarar. Eu dou o peito para passar por cima dessa situação. Movida por sentimentos. Essa coragem foi uma coragem movida por suas emoções, pela sua vontade, e não pela submissão. E ela, então, enfrentou o rei. Ela, então, foi contra a ordem do rei. Ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Ela estava completamente inundada pelas suas vontades. E eu achei interessante que aqui está muito claro que quando nós agimos pelas nossas vontades, nós perdemos a noção das coisas. Nós agimos sem sabedoria. Nós não pensamos.
Sabe quando você faz algo e quando eu faço algo, eu falo assim, puxa, eu devia ter pensado antes de fazer? Por que eu fui fazer isso? Por isso que nós ouvimos muitas vezes, pense antes de falar. Pense antes de agir. É fácil? Não é fácil. Por quê? Porque a tendência do homem, a tendência da mulher é agir conforme a sua vontade. E Vasti aqui fez isso. Eu não sei o que estava acontecendo com ela. Não estava lá, não sei o que estava dentro do coração dela, não sei o que ela passava com o rei. Ela tinha uma vida que aparentemente não tinha do que reclamar. Vamos dizer assim, olhando numa ótica de luxo, de tantas coisas que a envolvia. Mas dentro de Vasti eu não sei como estava. Mas independente de como estivesse, a primeira coisa que ela deveria ter feito é obedecer à ordem do rei. Agido com sabedoria, com prudência. E se houvesse algo a ser resolvido, depois ela conversava com o rei. Mas naquele momento, a atitude dela foi uma atitude de uma coragem errada e muita falta de sabedoria. E a falta de sabedoria, sem coragem, não resolve nada. E a coragem sem sabedoria te leva à ruína. E, infelizmente, foi o que aconteceu com esta rainha. Porque essa atitude de Vasti não iria trazer apenas algo ruim para ela, mas para o próprio rei, para a nação, para tudo. Para as pessoas que ouvissem, imagina essa situação chegando na boca do povo e o povo anunciando afora, e todas as mulheres fazendo a mesma coisa que ela fez com os seus maridos. O que não ia causar? Que vergonha, já foi uma afronta vergonhosa para o rei, essa atitude dela. Imagina como esse rei se sentiu afrontado, enfurecido. E Vasti pôs tudo a perder. Uma mulher que tinha tudo, mas não tinha sabedoria. Não tinha sabedoria, não tinha prudência. A palavra de Deus diz, eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 8. Pode colocar para mim aí, Rafa? Você consegue? Senão eu abro aqui mesmo, não tem problema. Provérbios 8, versículo 11 e 12. 11, isso. Provérbios 8, não 11. Isso. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo o que mais se deseja não se pode comprar com ela. Próximo, Rafa. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então, aquela mulher... Obrigado, Rafa. Aquela mulher, ela tinha muitos rubis, pode ter certeza. Muitas preciosidades em sua volta. Mas ela não tinha sabedoria. E a sabedoria é muito mais valiosa do que qualquer riqueza. Então, isso já nos dá uma orientação nessa noite, para mim e para você. Não haja por impulso. Não haja sem sabedoria. Não queira ter tanta coragem de enfrentar as dificuldades, as adversidades, os obstáculos, ou aquilo que se apresenta diante de você e de mim por sentimentos. Porque isso vai nos levar à ruína, queridos. O Senhor já está nos falando. E essa mulher, Vasti, deixou esse exemplo para nós. Talvez, como eu disse, lendo essa passagem, você pode pensar assim, quem é Vasti? Nem sei quem é Vasti. Mas pegue aquilo que aconteceu com ela e traga para a sua vida e faça uma reflexão. Faça uma reflexão daquilo que nós podemos aprender com as atitudes, que muitas vezes a gente vê que outras pessoas tiveram e foi ruína na vida delas. Ela perdeu um trono, ela perdeu um reinado, ela perdeu sua coroa. Não é pouca coisa. Ela pôs tudo a perder por uma única atitude. Sabe, às vezes a bênção está ali, mas por causa de uma atitude anterior, colocamos tudo a perder, por falta de sabedoria. Mas eu creio que isso não vai acontecer conosco, porque nós já estamos aprendendo, amém? Agora, outra mulher que eu quero trabalhar nessa noite é a Esther.
Porque depois que tudo isso que aconteceu com Vasti, o rei ficou sozinho. E aí ele precisava de mais uma outra mulher que fosse capaz de acompanhá-lo, que fosse capaz de assumir o trono de Vasti. E não poderia ser qualquer mulher. Porque, olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, você casado, se você tem uma esposa do seu lado é porque tem que ser essa mulher. Valorize essa mulher. Você, esposa, valorize o seu esposo. Tá certo que nós estamos falando de um rei, mas no final você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu vou fechar e você vai entender como vocês são valiosos. Como Vasti, como o rei Assuero e como Esther. Esther, ela era uma jovem judia, órfã. Esther, ela foi criada por Mardoqueu, que na realidade era seu primo. Mas ele cuidou de Esther. Ele adotou Esther. Ele assumiu o papel de pai e de mãe de Esther. Esther era uma mulher muito simples, muito humilde, de origem humilde, irmãos. Mas quando aconteceu a situação com Vasti e ela perdeu o reinado dela, o rei precisava de uma outra rainha. E naquela época, o que deveria acontecer então? Depois de tudo isso que aconteceu, houve um decreto, houve um decreto de que Vasti tinha que ficar longe da presença do rei. Ela não podia mais ir à presença do rei, porque quando o rei chamou, ela não foi, ela não obedeceu. E então ele precisava ter uma outra rainha, escolher uma outra rainha. E ali então começou, vamos dizer assim, a caça à rainha. E aí o que eles fizeram? O rei conversou com os homens, né, os seus servos que cuidavam das mulheres, que tinham aquela visão boa para escolher as mulheres mais bonitas, mais formosas, que se encaixavam ali com relação ao reinado. E falou, vai à caça, procura mulheres para que possamos fazer uma seleção e escolher quem seria a próxima substituta, né, de Vasti. Lembrando que ela perdeu o reinado porque ela desobedeceu a ordem do rei, queridos. Não foi o rei que tirou ela dali. E então, eles encontram muitas mulheres, umas mais lindas que as outras. E existe uma preparação toda para que aquelas mulheres possam se apresentar ao rei. Elas não vão de qualquer jeito. Queridos, eu estava vendo aquilo, tinha clínica de estética naquela época, né? Tinha clínica de estética, as mulheres elas tinham que se preparar, se perfumar, né? E demorava, né? Demorou um ano. Um ano, gente. Já imaginou? Um ano de clínica de estética? Quem quer? Oh, glória, né? Um ano, você ali se preparando, né? Para poder se apresentar ao rei. Gente, um ano, até o que fica feio fica bonito, né? Mas naquele caso já não eram feias, porque eles tinham que escolher as melhores. Agora imagina um ano de preparação para se apresentar ao rei. Mas existem mulheres, queridos, brincadeira à parte, que já nasceu bonita, né? E a mulher que teme ao Senhor, ela é muito mais bonita. Ela tem uma beleza inigualável. E aonde ela passa, ela chama atenção. Porque a presença de Deus, ela reflete o brilho, né, do Senhor. E dentre tantas mulheres que foram, né, selecionadas, chamadas ali, né, para aquela seleção, a Esther, ela foi também. Ela foi até aquele lugar. Ela estava entre aquelas mulheres. Mas aconteceu algo muito interessante. Eu estou contando a história rapidinho, tá, para a gente chegar bem no ponto que eu quero chegar. Vamos ler aí comigo, capítulo 2, versículo 9. Só para não ficar no que eu só estou falando aqui. Esther, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó. A moça lhe pareceu formosa, estamos falando de Esther, tá? Vamos ler a partir do 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai.
Levaram também Ester ao palácio real e entregaram aos cuidados de Hegai. Hegai era aquele que cuidava das mulheres, tá, irmãos? Guarda das mulheres. Ó, tinha um guarda para as mulheres, olha. Que beleza, hein? A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. A moça nem chegou direito e já estava alcançando favor. Quando é de Deus é outro nível, né? Por isso que eu falo, mulher de Deus é diferente. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza. Ah, que bom, né, que ele se apressou em dar o produto de beleza. Eu ia ficar feliz também. E a alimentação especial. Olha aqui, mulherada. O segredo é produto de limpeza, alimentação especial. Vamos ficar de olho no nosso produto de limpeza, alimentação especial. Hashtag dica. E aí ele se apressou. Por isso, também lhe deu 7 moças. A mulher acabou de chegar. O Hegai aí já se apressou em dar os produtos de limpeza, alimentação. Deu 7 moças para ela, escolhidas do palácio real. E a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Só isso, só. Gente, é um verdadeiro spa isso aqui. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Então, a Ester ela não falou nada que ela era judia. Ela ficou quietinha. E Mordecai, lembra que eu falei que ele era como o pai de Ester? E ele deu uma ordem para Ester. Olha que interessante. E a Ester ficou quietinha. A Ester obedeceu a ordem de Mordecai. Já vemos aí que ela é uma mulher obediente, né, irmãos? Vamos continuar lendo aqui. Aqui eu falei para vocês, versículo 12. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra. Lu, vamos comprar óleo de mirra. Vai anotando aí. 6 meses com óleos aromáticos. Essências e perfumes em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Aí, depois de todo esse adorno, essa preparação, chegou o momento das moças serem levadas ao aposento do rei. E, para resumir a história, muitas foram, mas a escolhida foi Ester. Só que a Ester, queridos, ela já recebeu favor, ela já era um plano de Deus. Eu vejo assim, sabe? Por quê? Porque desde quando ela chegou, a beleza dela encantou. Algo já chamou a atenção, né? Parece que, se você ler a história, você vai ver que tudo acelerou, tudo cooperou a favor de Ester. E quando ela chega, o rei se encanta com ela e o rei escolhe Ester para ser a próxima rainha. E o que o rei faz? O rei prepara um banquete, queridos, porque o homem é festeiro. Qualquer coisa era motivo de fazer festa. Mas essa não era qualquer coisa. Ele iria chamar a próxima rainha, anunciar, mostrar a próxima rainha, que é Ester. E qual a diferença da sabedoria e da coragem aqui, da Ester com relação a Vasti? Vasti, ela enfrentou o rei, ela disse que ela não ia à presença do rei, e isso envergonhou o rei, isso despertou nele uma grande fúria. Ele ficou muito nervoso. E é interessante que quando ele toma a decisão também de escolher uma outra rainha, ele não toma no nervoso. Porque se você for ler, ele vai falar assim, depois que passou aquela raiva, né? Isso é muito interessante, porque tomar decisão no nervoso, aí você vai tomar a decisão errada pela segunda vez. E aí, então, aconteceu tudo isso para que Ester chegasse ao palácio e assumisse o lugar da rainha. E Ester, por ser uma moça muito humilde, eu vejo assim, ela era uma moça muito humilde, ela não veio de palácios e riquezas, mas ela foi preparada para isso. Ela foi preparada para assumir esse lugar. Eu lembrei da Má hoje. Má, você é a improvável, né, Má? Ela era uma improvável. A Ester era uma improvável, porque eu acho que ela nunca imaginou que ela ia ser uma rainha. Né? Ainda mais na situação que eles estavam, o povo dela estava. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão daqui a pouco eu vou pregar a parte da Má, então deixa para a Má. Se você quer saber, quem sabe, sabe, fica sabendo. Quem não sabe, vem para a igreja para ficar sabendo, tá bom?
E amar vai dar continuidade. Então, o que eu quero deixar para nós essa noite? A sabedoria de Esther foi que ela se calou na hora certa, não falou o que não deveria falar. Foi instruída pelo seu pai adotivo. Por quê? Porque existia um propósito todo com o povo dela. Então, ela esperou o momento certo de falar o que ela deveria dizer. E ela foi corajosa, porque sair da onde ela saiu para entrar num palácio não é para qualquer uma, não. Não é para qualquer uma, não, porque ali tinha muitas mulheres que ela estava competindo. Imagina, você não teria medo? Você não teria insegurança, né? Porque quando nós estamos numa competição, vamos dizer assim, ou precisamos passar num teste, alguma coisa que tem muitas pessoas, a gente pode ficar um pouco inseguro, né? Sentir uma insegurança, sentir um pavor, sentir um medo, ou ficar pensando, ela poderia pensar assim, ai, se eu conseguir, como vai ser minha vida aqui? Eu vou ficar longe de Mordecai. Eu nunca vivi isso. Será que eu vou conseguir ser uma rainha? Como que é ser uma rainha? Ela nem sabia como era ser uma rainha. Só que ela foi muito sábia, porque quando ela foi até o rei, mas ela foi instruída pelo aquele homem que cuidava das mulheres. Então ela perguntou para ele, o que eu devo falar para o rei? E o que eu não devo falar? E ele falou, faz isso. E ela foi e seguiu aquilo. Então ela era uma mulher muito sábia, muito prudente. E foi aí, então, que ela foi honrada. Foi aí, então, que ela ocupou esse lugar de honra. E não apenas por isso. Porque eu posso dizer, irmãos, que para você estar lado a lado de um governante, de um rei, você precisa estar na mesma posição. Você precisa entender o que é essa posição. E Vasti, por um momento, ela não entendeu qual era a posição que ela tinha. Porque ela estava do lado de um rei, ela tinha uma posição muito nobre, muito importante para aquele governo, junto com ele. E ela se perdeu ali por causa dos seus sentimentos, das suas vontades, das suas decisões e a sua falta de sabedoria. E eu creio que Esther foi uma rainha que não olhou apenas a questão da riqueza. Ela já tinha sido preparada com um coração humilde, né? Para não se perder no ouro e nem na prata. Mas ela tinha um coração cheio de sabedoria, ela já tinha sido instruída por Mordecai, a um coração preparado, ensinável, para ser essa rainha. E eu quero que você fique de pé. E eu quero chamar aqui o grupo de louvor. E o que eu gostaria de fechar nessa noite? Que conclusão nós chegamos diante dessa decisão, tanto de Vasti quanto de Esther, para nós nessa noite? Com relação à sabedoria e à coragem. Primeira coisa, como eu disse, talvez você possa pensar assim, mas eu não sou rei? A minha mulher não é rainha. É sim, viu? Ela é princesa. Ela é princesa do Senhor. Ela é preciosa. Você é príncipe. E existe um rei. E existe um reino. E nós fazemos parte desse reino. Nós somos sacerdócio real. Nação santa. Propriedade exclusiva do Senhor. Nós podemos exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos aqueles que devemos fazer a diferença nessa terra. Nós fazemos parte de um reinado, temos um rei poderoso que nos dá ordem através da sua palavra. E esse mesmo rei, ele nos chama para nos apresentar a sua presença. E na história, a mulher ela só se apresentava quando o rei chamava. No nosso caso, a gente pode se apresentar quando quisermos. Porque o véu se rasgou e nós temos livre acesso à sua presença. E sabe por que o nosso rei nos chama, queridos? Para derramar todo dia sobre nós sabedoria e coragem. Força, discernimento, prudência. Por quê? Porque Ele também tem planos para nós. E o nosso rei, quando nós honramos a Ele e obedecemos a sua voz e as suas ordens, sabe o que Ele nos prepara? Banquetes. Banquetes. Festa. Esse rei, ele é tão maravilhoso, como o Júnior falou, está com o olhão bem grande olhando para nós.
que Ele espera de nós que nós tenhamos a atitude de obediência a Ele. Que nós façamos além das nossas vontades. E eu me lembrei muito quando Jesus disse assim, quando Ele deixou, abriu mão de toda a sua glória e veio à terra, Ele disse assim, que Ele não veio para fazer a sua vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus já sabia que reino Ele pertencia. Ele tinha convicção desse reino. Ele andou em terra. Ele andou com roupas, não roupas nobres. Ele não andou nas riquezas aqui na terra. Mas Ele tinha a maior riqueza, que era o Espírito Santo, a presença de Deus, a obediência ao Pai. E aonde Jesus ia, Ele refletia a glória de Deus. Ali Ele operava sinais, prodígios e maravilhas pela obediência. E tudo que Jesus falava era sabedoria saindo dos seus lábios. E sabe, Jesus precisou ter muita coragem muita coragem para ir enfrentar a cruz. Não foi fácil para Ele enfrentar a cruz. Mas Ele sabia que era necessário. Sabe para quê? Para que você, princesa, e você, príncipe, fizesse parte desse reino. Para que eu e você pudéssemos entrar no reino celestial e vivermos as riquezas que estão naquele lugar que nós não conhecemos e nem podemos imaginar. Mas antes que esse dia chegue, nós ainda estamos aqui. Eu quero dizer a você que você não deve mais sair deste lugar andando pela rua da cidade, indo ao seu trabalho, se desmerecendo, achando que você é menos do que um príncipe e uma princesa. As pessoas podem olhar para você e não ver nenhuma veste sacerdotal, nenhuma coroa na sua cabeça. Mas isso não invalida quem você é. Porque o sangue de Cristo está sobre você e sobre mim. E eu quero convidar você nessa noite que entendeu que mesmo diante de toda a grandeza e glória que esse rei terreno tinha, o nosso Pai tem muito mais. O nosso Pai está aqui, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos chama à sua presença. E Ele pergunta para mim e para você nessa noite, você quer comparecer à minha presença? Porque o nosso Pai, Ele não dá uma ordem e espera que nós façamos sem vontade. Porque Ele colocou em nós o livre-arbítrio. Mas Ele nos convida. Você está sentindo que precisa de coragem, meu irmão? Você está sentindo que precisa de sabedoria? Já perdeu o discernimento das coisas? Porque muitas vezes é difícil mesmo, não é fácil. Agimos errado, eu falei de Vasti aqui, mas muitas vezes nós fazemos isso. Eu faço isso, eu ainda erro, ainda peco, eu estou aqui, sou carne. Mas o Senhor nos chama ao arrependimento nessa noite. Falta-te sabedoria, a palavra diz, se falta sabedoria, peça que eu dou. Ele dá, Ele é a sabedoria. Se te falta coragem, não tem mais força, não tem mais ânimo, vem, Ele vai te revestir de coragem e de ânimo. Porque não acabou, não acabou, pelo contrário, só começou. Só começou. Pare de pensar no que já passou e vem, porque algo novo o Senhor fará nessa noite. Dê o passo de fé. Dê o passo de fé e vem até o Rei. Vem até o altar. Quando nós dizemos vem até o altar, não é vem até nós aqui não. Porque nós entendemos que esse altar,
É onde nós fazemos o trono de louvor ao Rei. É onde nós levantamos a nossa voz ao Rei. É onde Ele está assentado no seu trono. Ele está aqui. Ele é Rei neste lugar. E Ele só está nos convidando, vem. Porque eu já coloquei uma coroa na sua cabeça. Eu já coloquei essa coroa na sua cabeça, meu filho e minha filha. Você já é mais do que vencedor. Eu preparo banquetes. Eu te coloco entre os príncipes e entre as princesas desse mundo aí. Ah, se você soubesse como eu te olho, como disse o Júnior, como eu te olho e como eu te vejo. Ah, se você pudesse ver como eu vejo você. É muito além do que nós podemos imaginar. Tenha liberdade. Tenha liberdade. Tenha liberdade de vir. Você que quer receber nessa noite a sabedoria e a coragem, sai do seu lugar e vem, porque vai derramar sabedoria e coragem sobre ti.